Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer ou Engenheiro de Dados e eu sou careca, estou utilizando um óculos preto, um fone de ouvido, cobre minha cabeça e tampa minhas orelhas, um colete preto, um casaco azul, sentado numa cadeira gamer preta e no fundo do vídeo tem uma parede branca. Na apresentação de hoje nós vamos falar sobre CI/CD com GitHub Actions, dbt e Snowflake. Então, pessoal, primeiro você tem que entender o que que é o CI/CD, né? O que que é isso? CI é o Continuous Integration, né? Que é você fazer integrações contínuas, por exemplo. Você tem um código já existente e você quer adicionar uma coisa nova, fazer uma manutenção, você precisa que essa integração ela seja contínua, né? Não precisa de ninguém para ficar ali fazendo essa integração, né? Então você cria uma pipeline automatizada que ela vai testar o seu ambiente e somente se passar no teste você consegue fazer a integração. E para depois essa integração ser realmente executada no ambiente de CD, de produtivo, você precisa que alguém aprove. Então é basicamente esse o fluxo, né? Cada empresa faz de um jeito, não existe nada escrito em pedra, onde vai ser sempre de um jeito, onde sempre vai ser eh, com determinada ferramenta. Então, isso pode ser feito com diversas ferramentas, diversas maneiras. Isso é muito comum na área de software, né? Agora, na área de dados também se tornou praticamente um padrão de projetos. Então, eu estou utilizando o GitHub Actions, que tem essa estrutura. Você tem que criar uma pasta chamada GitHub Workflows, e aqui você declara um arquivo YAML que vai fazer os passos na sua pipeline. E aí eu tenho o CD também, que vai fazer o passo a passo da minha pipeline. Beleza? Então, primeiro, antes de falar de CI/CD, desses conceitos, você precisa entender o que é Git, né? Você precisa trabalhar com Git, saber o que é uma branch, enfim, são conceitos que você precisa saber, né? E eu vou utilizar dois ambientes do Snowflake, um ambiente de dev e um ambiente de prod. Existem técnicas melhores para fazer isso, né? E o próprio DBT, por exemplo, o Snowflake, por exemplo, você conseguiria fazer uma cópia do ambiente de produção, processaria e depois apagaria a tabela para não ficar ocupando espaço de armazenagem. Você pagaria só pelo processamento ali. E, enfim, cada empresa faz de um jeito, eu vou fazer do jeito tradicional, onde a gente vai ter um ambiente de dev e um ambiente de prod. Poderia ter um ambiente de homolog, poderia ter diversos outros ambientes, mas aqui a gente vai se ater somente a dois, tudo bem? De dev e de prod. Então a gente começa desenvolvendo aqui, testa, abre a PR, passou na PR, ele vai rodar em prod. Beleza, pessoal? Então esse é o fluxo, né? Então a gente tem a nossa branch main, que ela vai estar protegida, então a gente vai ter que proteger essa branch. Tudo que a gente quiser fazer, a gente vai ter que criar uma branch nova, uma new branch, desenvolver essa feature vai passar por um teste, esse teste vai abrir a PR se passar, se a PR for aprovada, ele vai enviar o seu código para a main e na main vai disparar o CD que vai processar os dados no ambiente produtivo. Então, esse é o fluxo bem simples, bem tranquilo, para que a gente possa entender o conceito e ver como isso pode ser usado, lembrando que cada empresa faz de um jeito. Tudo bem, pessoal? Então, é apenas um exemplo. Pronto, pessoal, agora a gente precisa criar as nossas variáveis de ambiente dentro do nosso GitHub, por quê? Porque eu fiz aqui, na minha pipeline, ele vai criar o arquivo profile dentro desse ambiente e vai executar o debug, o run e os comandos dbt. Então, esse arquivo profile, ele não está versionado, né? Ele está aqui no meu git ignore, e então eu vou criar ele dentro do meu ambiente lá, da minha pipeline de CI/CD. Pipeline de CI/CD nada mais é do que você pode comparar com um container. Ele vai criar um container e vai rodar o seu projeto dentro de um container no ambiente isolado. Então eu preciso desse arquivo lá dentro. Então por isso que eu estou criando ele, né, dinamicamente. Então eu tenho o DCI vai criar um ambiente de dev e o CD vai criar o ambiente de prod, né, que os profiles são diferentes. Então é basicamente isso, né? Aqui o meu database é de prod, a minha variável de ambiente.
E na minha pipeline de CI é no ambiente de dev, né? Então eu deixei, eu poderia ter botado o Snowflake dev, mas eu não botei. Então se não tiver nada é dev e se tiver prod é prod. Tudo bem, pessoal? Então essas variáveis a gente precisa criar no GitHub aqui. Então eu venho aqui no GitHub, como é que eu crio? Settings, eu venho aqui em Secrets and Variables, Actions, e eu vou criar aqui uma nova secret. Essa nova secret vai ter que ser exatamente igual àquele nome, porque a pipeline vai buscar daqui. Então vamos exemplificar, né? Eu vou exemplificar aqui com o Snowflake Database. Então, o Snowflake Database, qual é o valor dela? Vai ser dbt devdb, add secret. Então, vou adicionar uma nova secret aqui, que vai ser o Snowflake Database prod, e vai ser dbt proddb. Esse nome aqui está errado, é dbt proddb. Salvo. E assim eu vou adicionando cada uma das variáveis, beleza, pessoal? Então eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando tiver tudo pronto. Pronto, pessoal, já adicionei todas as variáveis de ambiente, né, que são necessárias para eu poder criar o meu arquivo profile. Então daqui ele vai pegar as variáveis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu account, vocês não conseguem ver, né? A gente só consegue fazer o update, mas esse valor ele não é acessível. Então é uma forma de você proteger palavras sensíveis e é uma boa prática você utilizar isso. Tudo bem? Então, eu já tenho aqui as variáveis de ambiente dentro do, do GitHub e maravilha. Agora, quando eu tentar rodar a minha pipeline, provavelmente o meu projeto já vai conseguir se conectar ao, ao Snowflake. Pronto, pessoal. Agora no Snowflake, o que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui na pasta script e vão executar esses comandos aqui. Se tudo der certo, tem que aparecer dois databases, dbt devdb e dbt proddb. Beleza? Então, depois que criar esses bancos, a gente precisa rodar o seed, né, para poder mandar o arquivo que é isso aqui para lá, né? Então, eu vou rodar aqui o dbt seed, cd src, cd dbt. Então, eu vou rodar o dbt seed, ele vai ingerir o meu arquivo lá. E eu vou rodar também no ambiente de prod. Então, dbt seed target prod. E aí ele vai ingerir lá esses dois arquivos. Então, o primeiro passo é executar, copiar isso aqui e criar lá no dbt esse banco e essas regras. Depois rodar o seed, tanto no ambiente dev quanto no ambiente prod. Vamos conferir se as tabelas estão lá agora. Pronto, pessoal. Então, depois de fazer o seed, os arquivos já estão aqui, tanto no ambiente de dev quanto no ambiente de prod. E agora a nossa pipeline ela tem que ser capaz de testar isso aqui, né? De testar e rodar no ambiente de prod e no ambiente de dev. Então vamos rodar isso aqui via GitHub Actions, via pipeline CI/CD. Pronto, pessoal. Agora que nós já temos as variáveis de ambiente, já temos um ambiente criado no Snowflake, dev prod, vamos ver se a nossa pipeline funciona. E vamos exemplificar aqui e entender a nossa pipeline. Então aqui no VS Code, podemos entender aqui o que que é essa pipeline. Então, a pipeline de CI, toda vez que tiver uma pull request para a branch main, dentro desse caminho dbt, né? Então, eu só quero que a pipeline dispare quando tiver uma alteração dentro dessa pasta dbt e nenhuma outra ele vai disparar a pipeline. Então, ele vai fazer um checkout, né? Que é pegar o meu código, vai instalar o Python, vai instalar as dependências do Python, que é o dbt Snowflake, poderia especificar a versão aqui. E por último, ele vai criar o meu profile, que é com as variáveis de ambiente. Vai rodar um debug para ver se a conexão está ok.
vai rodar o teste, e se passar no teste, ele vai rodar o run no ambiente de dev. E aí ele vai abrir a PR. Então a PR só será aberta se e somente se passar no teste. Então que teste é esse? Né? Então esse teste aqui é esse aqui, né? Ele vai identificar, por exemplo, se a tabela tem identificador único, se aqui é único, se não tem nulo, se aqui é não nulo, se aqui é not null, se aqui é not null e not null. Então são testes bem simples, né? Só para a gente poder entender como funciona. Então esses testes serão aplicados tanto na Marte quanto na Inter, beleza? Então é basicamente isso. As tabelas são essas, né? Essa é a tabela na Inter e essa é a tabela na Marte. Seria a camada Gold, né? Seria como se fosse a Silver e a Gold, se você está habituado aí com Medallion Architecture. Então, esses são os testes que ele vai rodar. Quando rodar DBT teste, ele vai testar isso aqui. Então, vamos rodar isso na minha máquina primeiro. BT teste, vamos ver se vai passar, né? Vamos garantir. Olha, ele não passou. Ele deu erro, provavelmente vai dar erro lá também. Snowflake, Airflow DBT. Cargo. Ok. Ele está dizendo que não tem nulo. Ah, tá. É porque a tabela ela nem existe ainda, né? Eu tenho que rodar, tem que dar o run primeiro, né? Então deixa eu dar um run aqui. PT run. Ele vai rodar no ambiente de dev primeiro. E agora sim, dbt test. Agora ele vai testar porque a tabela existe, ó. Passou, passou. Então ele fez isso no ambiente de dev, né, pessoal? Fez no ambiente de dev e beleza. Agora eu vou fazer isso para o ambiente de prod. Então dbt run target prod. É porque eu sei que ele funcionou em dev, então teoricamente ele tem que funcionar em prod também. Então dbt run prod, ele vai processar os dados em prod e beleza. Criou as views lá. Maravilha. E agora eu vou tentar rodar isso via. Deixa eu botar aqui dbt test target prod. Olha, ele passou, está passando em todos os testes. Beleza. Então era isso que eu queria. Só que agora eu vou fazer isso via pipeline, né? Eu não vou mais fazer manualmente. Então vamos executar isso agora via pipeline. Agora, uma coisa interessante, antes de rodar nossa pipeline, eu vou criar uma proteção na minha branch main, né? É uma boa prática, é algo que a gente vê nos projetos. Então eu venho aqui em Add Branch Role Set, eu vou chamar de Protect Main, já está até aqui no cache. Ela vai estar ativa. Target dela by pattern vai ser na main. Então essa proteção vai se aplicar na main. E aqui eu vou exigir que tenha pull request antes do merge, né? Aqui eu poderia requerir aprovadores, não faz sentido porque sou eu que vou aprovar, né? Então não tem sentido, mas no projeto real geralmente você vai ter isso aqui. E hoje já tem features aí que vai exigir que a pull request seja revisada pelo Copilot, né? Então, bem interessante. Então, só isso aqui já é bem interessante. Vale lembrar, pessoal, que essa regra você só vai poder aplicar se você estiver usando um repositório público ou se você estiver usando a conta paga do GitHub, né? Porque isso é uma feature que você vai usar num projeto profissional. E aí, se você quiser usar projeto profissional, provavelmente você tem que pagar o GitHub, né? Então é uma forma que eles têm de monetizar. Então é justo, né? Se você quiser deixar público somente para portfólio, sem problema nenhum. Mas se você quiser usar no projeto, você vai ter que pagar. Beleza? Então a minha brand está protegida. Vamos validar se ela realmente está protegida.
Pronto, pessoal. Depois de proteger a branch main, vamos tentar aqui adicionar um arquivo diretamente na main. Então, eu vou vir aqui New File, chamar de Ghost, é um arquivo fantasma, print, hello, YouTube. Salvo. Então, eu vou adicionar aqui direto, vou fazer aqui add, Ghost, Ghost File. Então, ele tem que bloquear esse commit. Por quê? Porque eu estou tentando fazer direto na main, né? Então, ele não pode fazer aqui ele exige que faça um pull, né? Tente rodar um pull antes de fazer a integração com as suas mudanças. Então, você não pode fazer push direto na main, somente via pull request. E o pull request exatamente vai abrir a pipeline de CI. Então, agora na prática, a gente vai ver tudo que eu falei no início do vídeo. Pronto, pessoal. Esse commit ele não vai funcionar, né? Então, você precisa criar uma branch nova, lembrando do fluxo, né? Então, o fluxo é esse. No ambiente corporativo, provavelmente você vai se deparar com isso aqui, né, de ter que criar uma branch nova, passar pelo teste para poder abrir a PR. Então a gente precisa de uma branch nova. Então eu vou reverter esse commit aí para ele não ficar sujando o meu repo. Foi só um exemplo. Fazer um reset e vou deletar esse cara daí. Deixa eu descartar esse arquivo. Beleza, então eu voltei para o meu initial commit. Agora eu vou tentar adicionar um Ghost File, mas via branch nova. Então vem aqui, vou criar uma branch nova, vou chamar de feature, add Ghost File. Criei essa branch. Vem aqui chamar de ghost.py, print hello YouTube, salvo. E aí sim, eu venho aqui, add Ghost File, faço commit, publico essa branch e agora sim eu consigo validar aqui, abrir a PR, né? Eu vou ter que passar por esse fluxo, né? Então eu vou comparar, vou criar a PR e beleza. Essa PR ela não vai exigir CI/CD, por quê? Porque dentro da minha pipeline eu especifiquei que eu só quero rodar a pipeline quando a alteração for feita na pasta src-dbt, que é a pasta do meu projeto DBT. Mas você pode implementar isso da maneira que você achar mais interessante, lembrando que cada empresa faz isso de um jeito. Eu estou apenas exemplificando para poder abrir seus horizontes de possibilidades. Beleza, pessoal? Então, a pipeline não rodou porque eu não alterei nada no meu código-fonte. Então, eu simplesmente fiz o merge e aquele ghost file ele já vai entrar em produção na minha branch main. Então, a minha branch main agora já tem aqui o ghost file, beleza? E eu tenho duas branches agora. Eu tenho a feature add ghost file, eu tenho a main. Tudo bem? Agora vamos alterar o nosso código-fonte, né, o nosso DBT, e vamos ver se a pipeline de CI/CD roda automaticamente. Lembrando que a pipeline ela fica aqui em Actions, né? Então o CI está aqui e o CD está aqui. Agora, pessoal, vamos alterar o código-fonte do nosso projeto e ver se a pipeline vai rodar normalmente. Então, eu posso alterar qualquer arquivo dentro da minha pasta aqui DBT. Qualquer coisa que eu alterar aqui, ele vai disparar automaticamente. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de criar o Ghost File lá fora, eu vou criar o Ghost File aqui dentro. Então, Ghost. Então, só para mostrar que a pipeline ela vai ser trigada, independente do que foi feito dentro da pasta. Então, eu vou colocar aqui print
hello. Então, quando eu aqui vai na mesma branch, né? O ideal era eu criar uma nova branch, né? Então, deixa eu descartar isso aqui. Eu vou criar uma branch nova que vai ser ah, feature ghost file on dbt project. Beleza. Aqui eu já estou na branch nova. Vou adicionar o meu ghost file aqui dentro. Então, ghostfile.py print hello. Salvei. Então, teoricamente, eu estou alterando o meu código-fonte, né? Porque a minha pipeline está verificando essa pasta aqui. Então, vou colocar aqui add ghost file on src. Beleza, vou comitar isso aí e vou publicar a minha branch. Maravilha. Volto para o GitHub. Venho aqui. E ele pediu aqui para eu abrir uma PR, né? Então eu vou comparar e vou abrir a PR. Aqui é no meu código-fonte, então eu vou criar a PR. Nesse momento, essa PR ela vai disparar automaticamente o teste. Por quê? Porque eu alterei a pasta do código-fonte. Então, a pipeline de CI vai automaticamente rodar somente porque eu alterei o código-fonte. Beleza? Então, essa é uma das estratégias que você pode adotar. Obviamente que você poderia fazer mil coisas ali, né? Mas só um exemplo. Então, ele debugou e conectou, testou. Olha, ele vai testar e vai rodar o model lá do no ambiente de prod. Beleza. E funcionou. Então, nesse momento, ele conseguiu passar em tudo. Então, ó, ficou verdinho aqui. Se tivesse dado algum erro, ficaria vermelho, né? E o meu CI funcionou. Então, se eu venho aqui na minha PR agora, ó, ele me diz aqui que ele checou, né? Então, ele passou nos testes. Nesse caso, é um teste bem simples, mas poderia ser algo muito mais elaborado. E agora sim eu posso fazer aqui. Ele diz que não tem conflitos e a minha pipeline de CI funcionou. Então, eu posso rodar o merge. Quando eu confirmar esse merge, ele vai rodar automaticamente a pipeline de CD. Então, confirmo, venho aqui em Actions e nesse momento o CD já está rodando, porque eu aprovei a PR. Então, após aprovar a PR, ele identificou que a alteração foi feita dentro da pasta do código-fonte e agora ele vai rodar no ambiente de prod. Então, como eu não fiz alteração nenhuma, né? Foi só adicionei o Ghost File lá, foi só para verificar se o gatilho funcionava. Funcionou e agora ele rodou no ambiente de prod, né? O target aqui foi o prod e no outro o target tinha sido o dev. Beleza, pessoal? Então esse é um exemplo aí bem simples de CI/CD, né? E tanto o CD quanto o CI funcionaram e assim a gente consegue garantir que o nosso projeto ele vai ter um controle de qualidade muito melhor e os testes vão ser feitos automaticamente. Pronto, pessoal, se você chegou até aqui, parabéns, se você conseguiu executar na sua máquina, no seu ambiente, para você aprender, para você adicionar esse projetinho no teu portfólio. Os recrutadores vão gostar bastante de você ter esse conhecimento de CI/CD, né, que é um conhecimento até um pouco raro para quem é da área de dados, ele é muito mais comum para quem é da área de software, mas isso vem se tornando um padrão em projeto, como eu disse anteriormente. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário falando se você vai usar esse projeto, se você conseguiu entender,
se você não entendeu, se eu posso contribuir de alguma forma aí com a sua jornada. E eu te convido a entrar aqui no meu portfólio, né, e ver aqui alguns outros projetos que eu já fiz. Inclusive tem o Evangelizando SQL, que é um curso gratuito de SQL que nós reunimos profissionais de ponta para poder compartilhar conhecimento. Falta aqui o meu amigo Gabriel Quintela, mas basicamente já fiz aqui projetos com Kubernetes, Terraform, Cloud Run. São diversos projetos aqui que você pode usar como base para implementar o seu portfólio. E se você quiser fazer algum curso meu, eu tenho aqui o Sparcanos, que é um projeto em parceria com Rafael Arruda, onde nós ensinamos o Spark, criamos uma stack bem completa, utilizando basicamente o Spark como cérebro de processamento, mas usamos várias ferramentas open source. Aqui eu vou abrir aqui a página dos Sparcanos. Então tá aqui, tem toda a explicação, tem todos os detalhes aqui que vocês precisam para entender sobre o projeto. Tem um vídeo aqui explicativo. Tem também aqui alguns projetos que eu fiz junto com meu amigo Luciano Borba. Se você tiver interesse em conhecer, tá aqui, só clicar e ver. Esse projeto ficou um pouco parado, a gente futuramente pretende voltar. Então tem um de Linux e Docker, tem um de Git e GitHub. É só você clicar aqui que você vai conseguir. E por último, tem um link de descontos da plataforma Apoiando Stack, que é uma plataforma que tem vários projetos lá de engenharia de software, engenharia de dados, e você pode aprender muito aqui. E se você clicar nesse link, você vai ter um desconto, que é o meu desconto, e você ainda me ajuda, porque eu tenho uma parceria lá com o meu amigo Yuri. E se você clicar aqui, você compra com o meu nome e eu ganho também, de certa forma, né? E você aprende com profissionais também top de linha, profissionais que eu admiro. Inclusive, eu tenho um treinamento também na PlanStack, que em breve vai ao ar. Eu não vou falar agora, mas futuramente ele vai ao ar. Então, sem mais propagandas, se você gostou, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!